Eu acho que eu mais ou menos entendo o Miyazaki. O Kitsune dessa semana é Contos de Terra-Mar. Esse vídeo é um oferecimento dos nossos apoiadores. Se você quer apoiar financeiramente esse projeto, o link do nosso Catarse está na descrição deste vídeo. Seu apoio será muito bem-vindo para que a gente possa continuar fazendo os podcasts e os vídeos. Vambora! Quando eu ainda tinha tempo de fazer live, um dos meus espectadores da live pagava para eu fazer uns reacts e ele pegava algumas coisas meio picadas, assim. E aí teve uma vez que eu vi em várias parcelas, em várias partes, um documentário da NHK do making of do Ponyo. Então eles estavam acompanhando com uma equipe de documentaristas e câmeras e tudo mais, o Hayao Miyazaki, o pai, o velho, produzindo Ponyo, na época da produção do Ponyo. E é interessantíssimo, eu vou tentar achar o link e colocar pra vocês. Se eu não me engano, no site da NHK tem legenda, no mínimo em inglês, então dá pra ver esse documentário. Mas eu acho que tinha legenda em português, porque eu vi na live, eu não lembro muito bem agora. O documentário é muito legal, é muito interessante. Se eu achar o link, se eu não achar, vocês me cobrem, por favor. Coincidentemente, nessa época, estava também sendo produzido Contos de Terra-Mar, o filme dirigido pelo filho do Hayao Miyazaki, o Goro Miyazaki. O velho Miyazaki é um gênio e um arrombado, né? Um cara super consciente, um cara com uma sensibilidade artística absurda e um velho rabugento. E nessa época, ele, inclusive isso é um problema da produção do filme, da minha pouca pesquisa, fonte Wikipédia, né? Que isso foi um certo problema até por conta dessa adaptação e por conta da negociação da adaptação, porque Contos de Terra-Mar é adaptação de uma série de livros da Ursula K. Le Guin. É uma importantíssima autora, principalmente de ficção científica, que tem essa série de livros de fantasia que se passa aí nesse mundo e tudo mais, e que foram adaptados pelo Ghibli, e aparentemente havia uma certa percepção que, pelo menos a expectativa dela de que fosse o Hayao Miyazaki, depois não seria o Hayao Miyazaki, seria o Goro Miyazaki, mas ela acreditava que o Hayao Miyazaki estaria supervisionando, porque é no estúdio dele e do filho dele. E acabou que nessa época, o Hayao Miyazaki não estava falando com o filho. Você faz aí, essa pique é tua, eu não sei nem se tinha alguma questão de atrito de relacionamento, mas do ponto de vista da produção, eles estavam completamente distantes e não estavam falando um com o outro. Rolou, no meio da produção do documentário, a estreia, a premiere no Japão do Contos de Terra-Mar. E os documentaristas acompanham o Hayao Miyazaki indo na premiere do filme do filho dele. No meio do filme, ele sai da sala de cinema com a cara absolutamente indignada e vai fumar. E começa a falar umas coisas, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas é umas coisas meio, tipo, claramente dando a entender que, tipo, não dá. Esse filme não dá, eu não sei o que esse moleque fez. Porra, mas que bosta. Absolutamente indignado com a merda de filme que o filho dele fez. Eu sempre tive curiosidade de pegar Contos de Terra-Mar pra assistir. Muito por conta disso. Antes eu já meio que sabia dessa história, depois eu fui ver o documentário, e você vê a cena é meio chocante. A cena é meio, sabe, é esquisito pra cacete. Eu entendo o Hayao Miyazaki. Do ponto de vista artístico, eu entendo o Hayao Miyazaki. Do ponto de vista de um pai, vai tomar no cu. Se fosse o meu filho produzindo um filme que eu achei uma merda, eu ia assistir até o fim, bater palma, eu ia dar um abraço no meu filho e falar: filho, parabéns, eu tô muito orgulhoso de você. Aí uma semana depois eu ia sentar com ele tomando um café, falou: vamos falar do seu filme? Tem umas coisas que eu fiquei pensando. E aí eu falava com ele sobre o que eu pensei do filme. Agora, sair na estreia do filme, na primeira exibição do filme, pra fumar
com a câmera na sua cara e fica falando, caralho, mas que merda, hein? Porra, mas que bosta. E ele não dá um parabéns pro filho, sabe? Do ponto de vista de pai, horroroso. Absolutamente reprovável. Mas eu entendo. Como diretor de cinema, sabe? Se eu fosse Hayao Miyazaki e eu tivesse olhando aquilo, eu acho que eu também ia achar a mesma coisa. Eu ia ficar meio indignado com esse filme. Vamos lá. Contos de Terra-Mar é a adaptação dessa série da Ursula K. Le Guin, uma autora que eu nunca li nenhum livro inteiro, porque eu tenho essa maldição na minha vida, e essa maldição na minha vida se chama produção de conteúdo. Eu, desde a época do canal, do antigo canal, e agora com o podcast, toda vez que eu tô vendo alguma coisa que eu quero pra mim, eu me interrompo pra produzir alguma coisa, pra preparar alguma coisa pra outra coisa. Então, é muito possível que eu tenha lido... Eu estava lendo, inclusive, Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Tava achando muito da hora. E eu devo ter interrompido pra, sei lá, ler Naruto. Acho que na época eu tava fazendo a série do Kimetsu no Yaiba, sabe? Então, é impossível. É o tipo de coisa que eu já fiz várias vezes na minha vida. Tipo, pô, eu preciso me concentrar no próximo podcast que eu fiz o planejamento faz 2 meses, né? Então eu vou parar um pouquinho a leitura aqui deste livro que eu estou gostando muito e ler o volume 14 de Kimetsu no Yaiba, este mangá que eu acho uma merda. E aí 2 semanas depois eu já não sei mais o que tá acontecendo no livro e eu largo. A última vez que aconteceu isso, por exemplo, foi com o Conto da Aya. Eu tava gostando muito do livro e aí eu parei pra fazer alguma coisa de podcast e aí foi pro saco. O que eu li de Ursula K. Le Guin eu achei muito da hora. Mas era ficção científica, né? Uma ficção científica bem hard, assim, hard sci-fi. Super interessante. Um dia eu termino de ler esse livro e talvez eu traga aqui para o podcast para vocês. Não está sendo possível no momento. Mas tem essa série de livros, eu acho que são 6, alguma coisa assim. E eu acho que tem uma adaptação live action de algum dos livros e também é uma porcaria. E aí ela hesitou por muitos anos para fazer uma adaptação animada. O próprio Hayao Miyazaki tinha interesse, e aí quando rolou o interesse da parte dela, ele já não estava mais muito interessado em fazer, e aí rolou o que eu acabei de falar aqui e tudo mais. E aí rolou essa adaptação por Goro Miyazaki, o primeiro filme dirigido pelo Goro Miyazaki. Eu assisti o filme, coloquei no Letterboxd, teve uma pessoa que comentou na minha micro-review piadinha do Letterboxd, falando que na verdade essa é uma adaptação do segundo livro de 3. Então é um filme que não tem começo e nem fim. Por outro lado, na minha fonte Wikipédia, diz que ele é uma adaptação livre de partes de todos os livros. E até onde eu sei são 6, e não 3. Então eu não sei exatamente. As entrevistas, as falas referenciadas da própria Ursula K. Le Guin, ela sempre diz que, tipo, não é o meu livro. Inicialmente ela foi querer ser educada, mais educada do que o pai do Goro Miyazaki. E falou, tipo, não, esse é o seu filme, é um bom filme, mas não é o meu livro. E aí depois ela dá umas outras declarações dizendo, era muito estranho ver coisas meio aleatórias acontecendo com personagens que têm o mesmo nome dos meus personagens. É tudo muito esquisito. Então aparentemente é uma amálgama de ideias originalmente advindas de Contos de Terra-Mar. Contos de Terra-Mar, inclusive, é um dos livros que não é o primeiro, porque o primeiro se chama O Feiticeiro de Terra-Mar. Enfim. A sinopse desse filme já é uma coisa meio esquisita de explicar. Porque ele acompanha a história de um personagem principal, é até curioso isso, que se chama Aren. A legenda da Netflix estava com RR. Aren. E ele é um moleque que ele é um príncipe, ele é filho de um rei. A primeira vez que a gente vê ele na história, ele tá matando o próprio pai e fugindo com uma espada. Ele sai vagando por aí, conhece um feiticeiro e o mundo está em decadência. O mundo está perdendo o equilíbrio. Sempre houve um equilíbrio e o mundo está perdendo o equilíbrio. Nisso existe uma cidade e essa cidade é escravagista e o moleque salva uma menina de ser levada por escravagistas. Esses escravagistas têm relação com um outro mago que é rival desse mago que o Aren conhece, o mago chamado Falcão, que é o arquifeiticeiro, ele é o feiticeiro mestre, feiticeiro maior desse mundo, aparentemente. Mas é um mundo que todo mundo que era bruxa, que fazia feitiçaria, a magia tá se perdendo. Então, tem a ver essa história com essa decadência do mundo, essa perda do equilíbrio do mundo e essa rivalidade entre esses magos. E é mais ou menos isso a história, mas ela é muito esquisita, muito mal contada.
dá pra perceber o problema. Por que eu tô falando que eu entendo o Miyazaki e eu entendo uma reação tão visceral? Porque dá pra sentir o que vai ser desse filme logo na abertura. Assim, com isso que eu expliquei da sinopse pra vocês, com a esquisitice da sinopse, já é um primeiro sinal. Mas a abertura desse filme, pra mim, é muito emblemática dos problemas estruturais dessa história sendo contada. Vamos fazer esse estudo de caso, certo? O Contos de Terra-Mar está na Netflix. Pega esse filme, assiste os primeiros 10 minutos, um negócio assim. Eu não sei se você vai sentir a mesma coisa que eu. Como é que abre essa história desde a primeira cena até o título do filme na tela? Ele abre da seguinte forma. Tem uns caras num navio e dragões estão brigando entre si. É uma cena muito bem animada, inclusive. A briga dos dragões no céu, porra, a sensação de velocidade, muito legal. O design dos dragões é mal bonito também. Então você tem essa briga entre dragões e os caras no navio falam, dragões estão lutando, tá uma tempestade e tal. E os dragões estão lutando e os caras estão meio assustados porque dragões não brigam entre si. Não faz sentido os dragões estarem brigando. E aí ele chama um feiticeiro, e é um feiticeiro do tempo. Ele fala, chama o nosso feiticeiro do tempo pra ele acalmar essa tempestade. E aí o feiticeiro chega e fica paralisado. Fala, você não vai fazer nada não, cadê? Vamos! E ele fala, eu esqueci o nome do vento. Eu não consigo fazer a magia. Corta, tem um conselho na corte real. Tem vários velhos conselheiros numa grande mesa com um rei. E um conselheiro mais velho do lado do rei. E eles estão falando sobre como teve essa briga entre os dragões. E isso é um sinal de coisas muito erradas acontecendo. E esse feiticeiro, que tem nome, eu esqueci agora, mas é tipo Groot, Rude, alguma coisa assim. É Root. É o primeiro personagem com nome dessa história. É esse cara mais velho, parece um mago, um Gandalf da vida, sem chapéu, mas enfim, claramente um sábio. E ele começa a falar que, tipo, sempre existiu um equilíbrio no mundo. Os humanos tinham a terra e o mar. E os dragões tinham, eu acho que o vento... Não sei se é o vento e os céus, alguma coisa assim. Então, os humanos e os dragões sempre coexistiram. E essa coexistência, ela era predicada nesse equilíbrio, onde cada um estava do seu lado. E os dragões lutando entre si é um sinal de que o mundo está completamente às avessas. E até agora, o único personagem com nome é esse sábio. É esse personagem desse mago. E aí as amas do castelo chegam pro rei e falam, o príncipe Arryn sumiu, a gente não sabe onde ele tá. E aí o rei meio que dá de ombros, a rainha aparece, e o rei dá de ombros, só que aí um moleque chega, não mostra o rosto, mata o rei, pega uma espada que cai do rei, sai correndo, título na tela, Contos de Terra-Mar. Pra mim, o que eu vejo nessa abertura? O que eu vejo é que ele cortou de um cold open, né? Toda essa abertura é um cold open. Mas você acha que inicialmente... O que é um cold open? Uma abertura fria. Eu não sei se tem um termo pra isso em português. Eu peço perdão pela minha petulância aqui. Mas é o termo que eu conheço, é em inglês. Esse cold open é essa abertura fria, digamos assim, que é uma introdução ao mundo e um exemplo do que a história vai tratar, mas não exatamente a história. Você sabe que aqueles personagens não vão voltar pra história. Então, você só tá, tipo, sendo introduzido à existência desse filme antes de a gente entrar nos personagens. Beleza. E aí, o que você tem depois é esse conselho do rei. Tem um rei, tem um sábio com nome, e aí tem uma rainha. Essa rainha, porque todos os conselheiros são genéricos, são os velhos genéricos basicamente iguais. O sábio conselheiro com nome, ele é um que tem um design diferente. O rei tem um design único. E aí tem a rainha com um design muito único. A rainha tem uma cara de vilã. E a rainha é a pessoa que fala meio que tanto faz. Tipo, vocês não estão vendo que o rei tem mais o que fazer? Esse menino tem sei lá quantos 17 anos. Ele sabe se virar. Se ele foi por aí, ele volta. Então, não se importa com isso. Então, o que dá a entender ali é que essa vai ser a trama. Vai ser a trama entre onde está o príncipe e por que o príncipe tem essa relação com a rainha. Essa rainha é a mãe do príncipe ou não é a mãe do príncipe? E talvez resolver esse problema desse desequilíbrio no mundo.
E aí essas coisas parecem ter a ver. Então a gente vai acompanhar esses personagens. O rei, o sábio, talvez o príncipe, a rainha, essas relações, o desequilíbrio do mundo, como isso tem a ver. O rei é morto por alguém que não tem rosto. Ele fala o nome do filho. Naquele ponto, pelo menos enquanto eu tava assistindo, me deu a impressão que, como ele tinha acabado de ouvir falar do filho, é aquele momento que a pessoa morre e pensa na pessoa que ele mais ama. E aí, título na tela, corta pra outra coisa completamente não relacionada. Você abriu esse filme sem nenhum personagem. Você não abriu com personagem. Você abriu com mundo. Com tema, de certa forma. Com trama, de certa forma. Mas no fim das contas você percebe, até depois de continuar assistindo o filme, que ele muito mais abriu com mundo, com conceito. Com a história vai se passar aqui. E essa é a situação deste mundo. O que já é um problema muito complicado pra mim. Quando você pega, e é por isso que eu falo que eu entendo mais ou menos o Miyazaki, porque quando você pega grandes filmes do Miyazaki, ele tem a tendência de tentar, pelo menos, abrir com personagem. Você vai entender o que é esse mundo através de um personagem. Você pega isso no Náusea, você pega isso no Chihiro, você pega isso, um dos melhores exemplos pra mim, Laputa, o Castelo Animado. Você pode até ter uma espécie de cold open. O Castelo Animado, se eu não me engano, tem um cold open. Tem uma... E não é exatamente um cold open, né? Se eu não me engano, ele abre com a batalha do Hal no céu e tal. Eu fiz podcast disso e já esqueci a exata primeira cena, mas eu acho que ele abre com a batalha do Hal no céu. E depois já corta pra moça, que eu esqueci o nome dela. Ana, qual é o nome da menina do Castelo Animado? Sophie. Já corta pra Sophie e você vai vendo o funcionamento desse mundo através dela navegando nesse mundo. Ela ainda não tá na trama, a trama não começou a acontecer ainda. Mas você entende como funciona e qual é o clima, qual é a atmosfera, qual é a época fictícia, qual é o nível de tecnologia, sabe esse tipo de coisa? Através de uma personagem que não é importante naquele mundo, mas ela tá navegando no mundo, ela tá andando por aí, ela tá fazendo coisas. E você vai entendendo quem é essa personagem só pelo comportamento dela. Quem é a Sophie, você não entende nem direito o que ela quer, quais são os seus sonhos, nada disso. Você só sente quem é a Sophie. Náusea é assim. Náusea abre com a Náusea. E ela tá lá fazendo... É uma abertura muito parecida com o... Acho que os caras copiaram, né? Trilogia mais recente do Star Wars, né? Com a Rey. E a Náusea tá lá, ela tá extraindo os bagulhos, ela entra na caverna. Então você entende o estado daquele mundo através dela se comportando, agindo, vivendo nesse mundo. E você sabe que é ela que você vai acompanhar. E depois ela vai pra cidade... E aí você começa a sentir como funciona essa cidade e qual é o contexto histórico fictício daquele mundo e tudo mais. E tudo isso você vai navegando com a Náusea. Só que nesse Contos de Terra-Mar, pra mim esse é um dos maiores, assim, interessantíssimo estudo de caso de como dá pra você perceber que não vai dar certo esse filme nos primeiros 10 minutos. Você não consegue bater o olho e pensar, tá, esse é o protagonista. Você olha pra um e fala, então, esse aqui vai ser descartado. Beleza, cortou, já não tá mais esse. O rei, não vai ser através do rei. Não é esse o filme. Não vai ser o rei. O único que tem personagem até agora é o conselheiro, o velho, o mago. Não vai ser ele o personagem principal também, tanto faz. Bom, citaram Arryn. Quando vai aparecer esse Arryn? Quando a gente vai ver ele agindo nesse mundo. E aí vai lá e mata o rei, corta, e você sai disso sem entender o que tá acontecendo. E sem estar ancorado emocionalmente em ninguém. Isso não melhora depois que você vê o Arryn. Porque quando você começa a acompanhar o Arryn, aí você tem o próximo problema, que é você não quer acompanhar o Arryn. Tá, antes disso, dá pra entender por que foi feito dessa maneira. Porque quem matou o rei foi o filho dele. E aí você passa boa parte da história desse filme tentando entender por que o moleque matou o próprio pai. Esse é pelo menos eu acredito, eu sinto na minha experiência, você pode talvez comentar aqui na área de comentários do YouTube, do Spotify, mande seu e-mail para leokitsune@gmail.com, se de repente você tem uma interpretação completamente diferente da minha, e você não acha que uma parte importante desse filme é
o mistério de por que ele matou o próprio pai. Mas enfim, pra mim, me parece que é isso que o filme quer fazer. Uma das coisas que ele quer fazer é fazer você acompanhar o personagem dessa maneira. Então, o personagem é um mistério, ele tem um ar misterioso, e você quer entender essa atitude dele, porque ele não parece que faria isso, né? Não tem nenhuma atitude nele que parece que ele faria uma coisa dessa, sabe? É muito esquisito. E eu entendo também que ele quer apresentar certos conceitos. Ele quer apresentar o conceito desse desequilíbrio e dessa ruína, desse processo de ruína desse mundo. Essa é uma coisa primordial que esse filme quer fazer. E como você tem que acompanhar esse personagem a partir desse ponto, você precisa ter o contexto de por que ele tá andando por aí. Porque a gente pega o Warren andando por aí, perambulando pelo mundo. Então por que ele tá perambulando pelo mundo? Ele fugiu de alguma coisa? Então ele faz ele conduz uma linha até chegar no ponto de, esse é o ponto que o personagem tá. Tudo bem. A única coisa que eu acho mais forte nisso tudo é essa. Porque esses conceitos da ruína do mundo vão continuar sendo trabalhados ao longo do filme de maneira bastante eficiente. Isso é uma das coisas que o filme consegue fazer ao longo desse filme. Assim que a gente é introduzido pra tal cidade, que eu já esqueci agora o nome, mas assim que a gente é introduzido pra tal cidade, a cena é muito interessante. Eu não posso falar nada do valor de produção desse filme. Quer dizer, eu posso, porque tem filmes do Ghibli anteriores a esse que são melhor animados, são mais vistosos, são mais bonitos, os personagens são mais expressivos. Então o valor de produção é abaixo do que o Ghibli pode fazer, né? E aí eu não sei se foi corpo mole da produção, se era pelo fato de que a equipe principal estava produzindo Ponyo ao mesmo tempo, e Ponyo é lindo, então só ficou uns 4 caras pra fazer o Contos de Terra-Mar, na má vontade, porque os caras queriam estar fazendo Ponyo, porque é do Miyazaki de verdade, não o sub-Miyazaki, não sei qual é o contexto. Mas, a produção não é tão boa assim. Mas tem os seus highlights. E eu acho que a construção de mundo visual, sabe? O design de produção é muito bonito. Quando você chega naquela cidade, você vê a ruína. É um contraste interessantíssimo de quando eles estão andando e olham a cidade do alto de uma montanha, e é uma cidade gigantesca. Ela se estende pela costa, assim. Você vê na ponta tem uma torre, que é um farol. Você fala, caramba, isso aqui, pra chegar nesse tamanho, essa é uma cidade riquíssima. É uma cidade próspera. E aí, quando eles chegam no portão da cidade, é um portal de pedra caindo aos pedaços. E a cidade toda tá caindo aos pedaços. E eles começam a andar e você vê toda a cidade caindo aos pedaços. Ela é uma zona, é um monte de gente transportando escravo. É horrível. Então, você percebe, você sente pela narrativa visual do negócio que aquilo deveria ser lindo, devia ser um mundo de fantasia maravilhoso, de riquezas e ouro e tudo mais, e quando você olha de perto, não é nada disso, mas já foi. Então você percebe, daria pra perceber, e eles não param de falar disso, sabe? Daria pra perceber de qualquer forma, e eles não param de falar disso ao longo da história. Então você querer usar essa abertura pra martelar a ideia de que existe um desequilíbrio no mundo e de que o mundo está em ruínas, talvez não fosse necessário ter nada dessa abertura, porque você já vai trabalhar isso ao longo de toda a história. Eu acho que uma das principais questões na escolha de abrir esse filme dessa maneira é até talvez equivalente ou acima de você entender o contexto de por que esse moleque tá andando por aí, é os dragões. É introduzir a existência dos dragões nesse mundo. Porque depois isso vai dar num negócio, lá pro final do filme, esquisitíssimo e muito mal explicado. Então eles precisavam colocar isso no começo pra você mais ou menos ter um contexto, e esse vai ser o máximo de contexto que você vai ter quando tiver uma revelação lá na última cena do filme. E acabou. Quando tiver aquela revelação, você vai fazer, verdade, dragão. E é isso. É muito estranho. E aí você sai disso sem se ancorar em ninguém. E aí você precisa se ancorar nos primeiros personagens que aparecem. E aí você tem a duplinha, o Warren e logo depois o Falcão, o arquifeiticeiro, que já são um problema muito grave. Eu tenho certeza que esses personagens nos livros da Ursula K. Le Guin são muito legais. Ela é uma ótima escritora. Mas assim, nesse filme, não dá. Nesse filme, são 2 cone. São 2 display de papelão, assim. O Falcão,
ele é um personagem mais ou menos carismático, só porque você sabe que ele é legal. E essa é a única característica que ele tem. Ele é legal. Ele não tem nenhuma complexidade como personagem. É até estranho que depois que eu fui dar uma micro pesquisada na Wikipédia, eu pesquiso muito antes do podcast, não sei se vocês sabem, eu faço minha lição de casa. Mas eu fui dar uma olhada pra ver, né, outras questões de produção e tal. E aí que eu fui descobrir que o nome desse filme originalmente, em japonês no caso, não é Contos de Terra-Mar, é Gedo Senki. Que o nome de verdade do Falcão é Ged. E Gedo Senki é os diários de guerra, os contos de guerra, um negócio assim. É o diário da guerra de Ged. Então, pelo título da história, essa é a história do Ged, do Falcão. E não dá pra você assistir esse filme e achar que ele é o personagem principal. Ele não é. Ele não é. O personagem principal é o Aren. Essa é a história do Aren. E o Aren me fez perceber como é a experiência de não gostar de Evangelion. A experiência do cara que usa como argumento Evangelion é chato porque o Shinji é um bosta. Eu acho esse um argumento idiota, no caso de Evangelion, porque o Shinji ser um bosta é parte da história. Em Contos de Terra-Mar também. Mas é muito difícil assistir Contos de Terra-Mar porque o Aren é absurdamente desinteressante. O Shinji, você percebe essa complexidade do personagem e os defeitos dele são a história e tal. O Aren, ele é um personagem que, de vez em quando, a direção desenha ele com uma cara meio... sabe? Pra você perceber que tem algo de dark dentro dele. E só. E de vez em quando. Esse é o máximo que você tem desse Aren, sabe? Ele também, além de ter esses pequenos tiques que mostram que ele tem algo de dark dentro dele, ele é, na maior parte das vezes, um moleque legal e inocente. E que não entende nada, sabe? É quase nada. O que é um problema muito grande em duas frentes. Esse filme é meio perdido no que ele quer fazer. Ele tem aquela abertura, aí ele corta, e aí ele tem um trecho que é meio contemplativo. É eles andando pela cidade, e o Falcão olhando pro moleque e falando, porque o mundo, o equilíbrio, e tudo é um equilíbrio na natureza, e o mundo está perdendo equilíbrio, alguém está fazendo alguma coisa para que o mundo perca o equilíbrio e tudo mais. E aí eles vão andando pela cidade, vão vendo os problemas, e aí você vai lentamente entrando num outro momento que vai ter uma trama que vai acontecer. Mas ele tem esse momento contemplativo. É muito complicado você ter um momento contemplativo com dois personagens que não trazem nada pra essa contemplação. Porque você tá andando por esse mundo e olhando esse mundo, e o Falcão tá descrevendo coisas que são uma descrição de construção de mundo, são muito mais uma explicação de como funciona o mundo do que uma reflexão dele como pessoa dentro desse mundo. Você não tem um ponto de vista forte, uma opinião interessante. É uma descrição. E do outro lado você tem alguém que tá ouvindo essa descrição. E para por aí. Então, não tem quase nenhuma graça você contemplar esse mundo. Porque você não tem um ponto de vista dessa contemplação. Você tem a sua contemplação. É alguma coisa. E o máximo que você pode fazer é olhar e falar, caramba, é o Ghibli, né? Muito interessante. Esse cenário tá legal. E é isso que você tem. E você vai guardando essas informações pra ver quando isso vai dar em alguma coisa. Porque os caras estão falando tanto do desequilíbrio do mundo que alguma hora isso vai ser importante nessa história. Então esse é um problema desses personagens serem pouquíssimos interessantes. O outro problema é que o filme depende do Aren. O filme depende muito do Aren. E é muito complicado depender do Aren. Porque ele é o tipo de personagem que a única coisa interessante dele é o mistério. E é complicado quando você faz uma história toda depender de um mistério, porque acaba dependendo da força da revelação desse mistério. Eu estive nessa situação em várias frentes. Eu já citei Evangelion nesse podcast. A próxima citação é qual? Ele mesmo, Lost. E eu sei como é a reação do público, que eu discordo, com a revelação
dos mistérios do Lost. As pessoas vão criando expectativas, e aí quando tem a revelação, é esquisito. Pra maior parte das pessoas foi uma revelação esquisita e estúpida. Uma outra situação pra mim que é muito interessante e mais análoga ao Conto de Terra-Mar é quando você tem a expectativa da revelação de um mistério, e aí quando você revela o mistério, a revelação do mistério é outro mistério. Que é o caso, por exemplo, do Shingeki no Kyojin. Que ele passa muito tempo pra revelar o mistério lá da porta e da chave e tudo mais. E aí quando revela, você tem um salto no tempo e ele cria um outro mistério. Não, agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos guardar um outro segredo pra gente revelar esse segredo depois. E aí parece que você tá eternamente esperando a história acontecer. O Conto de Terra-Mar, pra mim, é muito parecido com isso. Porque você depende muito de entender quem é esse personagem e por que ele matou o pai dele. Não é toda a história, veja bem, eu não tô querendo dizer que essa é a história de Conto de Terra-Mar, mas isso é, pelo menos, uma âncora do nosso relacionamento com o personagem principal. E aí, quando é revelado, a grande revelação é que ele também não sabe. E aí, você fica meio que num... Tá, você vai me dar alguma coisa, então? Porque se eu não sei e ele não sabe, quem sabe? Alguma hora isso será revelado? E é meio frustrante. E é ainda mais frustrante porque o filme é todo confuso. Porque eu tô fazendo parecer com essa descrição que essa é a história de por que esse cara matou o pai. E não é. Não é. Em absoluto. A trama desse filme, que começa a acontecer mais ou menos do meio pra frente, é essa rivalidade de um mago do mal, o Cobb, que pela Wikipédia também eu descobri que na dublagem americana é dublado pelo Willem Dafoe. E é muito curioso pensar no Willem Dafoe dublando esse personagem, porque ele tem uma aparência e voz bastante feminina, bastante ambígua por boa parte do tempo. Depois, provavelmente o Willem Dafoe faz uma voz de Willem Dafoe lá pro final e encaixa bem. Mas eu tô muito curioso pra ouvir a voz de Willem Dafoe. Depois eu vou procurar. Nas partes que não é lá pro final. Nas partes que ainda tá mais ambíguo. Mas enfim, é essa rivalidade desse Cobb com o Falcão. E é esse Cobb tentando atrair o Falcão pro castelo onde o Cobb está. E esse Cobb é um cara que... Esse grande feiticeiro é um cara que aparentemente ou controla a escravidão naquela grande cidade em ruínas, ou pelo menos usa da escravidão da grande cidade em ruínas. Porque tem a menina que o Aren salva no começo do filme, que depois também, coincidentemente, ajuda na fazenda de uma amiga do Falcão, então tudo se junta, e aí o cara tá tentando atrair o Falcão lá através do moleque, e da menina, e da outra mulher, que é amiga, apaixonada, interesse romântico do Falcão. E o tempo todo, esse personagem do Falcão, que é muito mais uma figura Gandalf do que uma figura Aragorn. Porque o Arryn é um Frodo. Ele é um personagem fraco num mundo de grandes coisas, digamos assim. Mas ele tem algo dentro dele, ó. E aí você tem essa figura do Falcão, que é o feiticeiro também sábio, conduzindo o moleque para a sua ascensão e o seu despertar e tudo mais. Pra o moleque fazer as grandes coisas que talvez ele faça um dia. Não é uma figura como o Aragorn, sabe? E essa figura, esse Falcão, ele passa o tempo todo olhando pro Arryn e olhando também pra menina. Como é que é o nome dela? É que depois tem a revelação do nome dela que é Terrano. Mas eu esqueci o nome antes da revelação do nome de verdade. Porque tem toda essa questão de, pra você controlar alguma coisa nesse mundo, você tem que saber o nome de verdade. E é por isso que lá no começo o cara não conseguiu fazer a magia, porque ele esqueceu o nome do vento, e esse esquecer desse feiticeiro tem a ver com a decadência do mundo e tudo mais. Então tem personagens que escondem o próprio nome. O Arryn não se chama Arryn, o Falcão se chama Ged, a menina tem um outro nome pra fora, mas o nome de verdade dela é Terranu. Eu esqueci o outro nome dela, agora me deu branco. Mas ele passa o tempo todo olhando pra ela, uma vez só, na verdade, não é o tempo todo. Mas ele olha e fala, talvez ela possa ser. E aí fica por isso mesmo. Então essa é a história desse moleque, mas também é a história da rivalidade deles, mas aí nenhuma dessas histórias é realmente a história principal, então qual é a história principal? Então a coisa meio que briga o tempo todo, você não sabe exatamente que história está sendo contada, quem deveria ser de fato o protagonista dessa história. Então o roteiro desse filme é todo confuso, ele se confunde todo.
Ele se confunde até nos temas que ele tá abordando. Porque, pelo menos na minha interpretação, ele meio que muda de tema no meio. Porque ele fica martelando. Eu não sei se pra vocês isso vai fazer qualquer diferença, mas isso é uma coisa que pra mim é importante. Ele fica martelando essa questão do equilíbrio. E aí a introdução à questão do equilíbrio, ao tema do equilíbrio desse mundo, é a questão dos dragões. Então a coexistência tem equilíbrio porque cada um está no seu canto. Então existem forças, e essas forças têm uma equivalência. E aí, quando se quebra a equivalência, o mundo começa a ruir. E alguém está fazendo com que isso aconteça. Do meio pra frente, a ideia principal do filme é sobre vida e morte. E que só pode haver vida com morte. E que você tem que entender, tipo, pra você viver a vida e pra você entender a vida, você tem que entender que existe a morte. E você não pode, e esse é o negócio do vilão principal, você não pode querer viver para sempre. Não faz sentido você não querer morrer. Você tem que aceitar que vai morrer. Então a busca pela vida eterna é um tabu. Pelo menos tematicamente dentro desse filme, a busca pela vida eterna é um tabu. E dá pra você relacionar essas coisas são diretamente relacionadas. Eu não acho que elas são a mesma coisa. E eu também não acho que elas são exatamente uma evolução temática tão lógica assim de uma coisa pra outra. Eu acho que você pode relacionar, elas estão relacionadas, elas estão obviamente relacionadas, mas não são ideias exatamente equivalentes, sabe? O equilíbrio da natureza, obviamente que depende do equilíbrio entre vida e morte, e do ciclo da vida e tudo mais. Agora, a nossa relação com a ideia de vida e morte, e a nossa aceitação de que existe a morte, e de como isso, na verdade, traz uma nova luz sobre a própria ideia de vida, isso é uma outra discussão. É uma outra questão. Então, eu acho que o filme acredita que essas coisas são meio que discussões equivalentes. Ou pelo menos que existe esse é o próximo passo da discussão. E pra mim, eu discordo do filme. Pra mim tem uma quebra muito grande. Quando eles estão falando de uma coisa e de repente, quando o moleque começa a falar de por que ele matou o pai dele e ele não sabe, e que tem algo dentro dele e tudo mais. E aí ele começa a falar dessa ideia de morte, e aí depois o cara sequestra ele e fala, porque o Falcão quer viver pra sempre, isso é um problema, E aí quando ele começa a falar disso, eu olhei e falei, não, peraí que agora estamos falando de outra coisa. Que porra é essa que estamos falando aqui? Não era disso que a gente tava falando antes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o filme é todo confuso, todo esquisito. É até curioso, porque dentro das declarações que eu vi da Ursula K. Le Guin, ela fala do fato de que o livro dela não dá respostas fáceis para questões complexas. A tentativa dela, né, através da série de livros do Terra-Mar, é levantar questões complexas e não dar respostas fáceis para ela. E ela fica frustrada com o filme do Goro Miyazaki, porque é um filme que usa da solução da violência para boa parte dos problemas. Então, quando você tem um confronto com o vilão final, que o vilão desse filme, para mim, é um problema enorme, porque ele é só um vilão, mas ele é só a extensão de outras coisas, né? Os personagens do bem são do bem, os personagens do mal são do mal, e é meio que isso. E aí a Úrsula fala, minha amiga, né? A Úrsula, ela fala que quando você coloca essa figura desse vilão, e esse vilão é uma figura fácil de você odiar, e você coloca a solução pra ameaça desse vilão, um confronto físico violento, e a escolha de você simplesmente poder matar o vilão no final, você dá uma solução fácil pra coisa. E aí eu fico muito me perguntando se essa questão de colocar o tema da vida e morte não tem uma certa relação com isso, porque no fim das contas, a única coisa que o roteiro conseguiu pensar dentro desse tema do equilíbrio é você pensar em vida e morte pra você começar a levantar um risco, sabe? Stakes. Riscos para o personagem, para os personagens, porque alguém pode morrer a qualquer momento.
e você sentir por ele, então você debate essa questão. Você debate vida e debate morte pra você sentir essa tensão pelo fim da vida. Talvez tenha relação de uma coisa com a outra. Não sei. E aí o último passo é quando você termina o filme e você faz um apanhado de tudo que aconteceu. E você vê uma grande revelação no final que tem a ver com dragões, e ela é muito esquisita, e ela soluciona o filme. E você, da onde veio? Tá, ok, falou que tem dragão no filme, mas... tá? E aí o filme acaba, e aí você começa a pensar que não ficou exatamente muito claro o que ou quem está desequilibrando esse mundo. Será que é o vilão desse filme que estava desequilibrando tudo? Só essa busca... É porque ele falou que vai quebrar a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele não quebrou ainda. Mas é isso? O grande desequilíbrio que tá colocando o mundo em ruínas é o plano do cara? Talvez. E o fato do moleque ter matado o pai, que era um rei, e ficou por isso mesmo. Tipo aquela personagem da rainha, que era claramente uma rainha má. Acabou. A última cena dela é a primeira cena dela. Ela aparece e nunca mais aparece de novo. Sabe? Teve aquele conselheiro com o nome que eu falei lá no começo. Tem o fato de que agora o rei de um reino morreu. Sabe? No final o moleque fala, vou voltar pra minha terra e pagar pelo meu crime. E aí corta, o filme acaba. Spoiler pra vocês, tá? Então, tem toda uma série de questões que até a questão da escravidão, que é levantada no filme, parece que é uma coisa muito grave. E aí o cara liberta alguns escravos de uma carroça e é isso. E acabou o papo de escravidão. Então o filme levanta várias coisas. E fica por isso mesmo, sabe? E você fica meio perdido, tipo, não era essa a história? Eu pensei que essa seria a história que seria contada e não foi essa a história que seria contada. Até a questão de por que ele matou o pai, que tem a ver com o bagulho de uma sombra que tem dentro dele. E isso é muito resolvido, mas não resolvido pela história. Ele faz alusão ao fato de que isso foi resolvido numa conversa entre dois personagens, entre o moleque e a menina. E é isso, sabe? Esse filme me deu uma sensação muito parecida de assistir as últimas temporadas, e principalmente a última temporada de Game of Thrones. Que foi a sensação de, tem muita coisa que tá acontecendo aqui que eu tenho certeza que o autor original vai fazer bom. Eu quero essa história, só que agora bem escrito. Enquanto eu estava assistindo o filme, agora eu tô ouvindo o audiolivro, né? É uma das maneiras que eu tô arranjando pra conseguir ler livros. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a Audible e procurar o Terramar. E eu achei, coloquei na biblioteca, baixei o livro. Eu tô lendo um outro livro agora não relacionado. Quando eu terminar, eu vou colocar o Terramar. Tá nos meus planos. Primeira coisa que eu tive vontade de fazer assistindo esse filme foi: eu quero essa história, só que bom agora. Porque a Ursula K. Le Guin é uma baita autora. E eu tenho certeza que todos esses temas, o tema do desequilíbrio do mundo, da ruína do mundo, isso deve ser tão pesado e grandioso, tão interessante, rico e profundo. Sabe? Eu vejo isso sendo rico e profundo. Os personagens devem ser personagens bons. O Ged, que é o Falcão, o arquifeiticeiro, deve ser... Tipo, o primeiro livro se chama O Feiticeiro de Terramar. Eu chuto que o personagem principal seja ele. E que isso possa ser uma história legal, protagonizada por ele, numa versão em que ele é um personagem, e não só um cara com um design legal. E assim, nem é um filme mais exuberante do Ghibli. Você pode achar vários outros que são muito mais bonitos. Até filmes ruins do Ghibli, mais bonitos do que esse, você acha? Cara, como é que eu acho que é aquele filme Eu Posso Ouvir o Oceano, que é uma espécie de romance, meio comédia romântica e tal. Eu acho que é esse o filme. Eu sempre confundo com o outro. E esse filme é ruim. Se eu tô lembrando bem qual é o filme, esse filme é ruim. Mas ele é tão bonito. Nossa senhora! Puta que pariu! Sabe, o ápice do Sakuga anos 90 com saturação de celulose. Porra, maravilhoso. Você quer pegar um filme Ghibli ruim
bonito, você pega esse. O Terra-Mar não serve nem pra ser um filme bonito. Ele tem cenários muito bonitos aqui e ali e tal. Tem algumas cenas de animação legal, umas cenas de ação e luta que são bonitas. Mas é muito pontual, muito pontual. É uma direção sem vida. Os personagens não têm vida. O filme é difícil falar num termo tão genérico. Eu não gosto de apenas adjetivar coisas, sabe? E não provar por A mais B. Tipo, nessa cena tal faltou tal coisa e é por isso. Eu prefiro ser assim. Mas só me resta dizer que Contos de Terra-Mar não tem o molho. Ele não tem o molho, ele simplesmente não tem. Filmes do Ghibli, de outros diretores, do Isao Takahata, do Miyazaki, do Hayao Miyazaki, tem o molho. Esse filme não tem o molho. Falta o molho. E agora eu sei por que esse horroroso pai largou o filme do filho dele no meio pra fumar e esfregar a cabeça como se ele estivesse vendo a coisa mais horrorosa do mundo. Ainda não faria, ainda acho errado. Ainda acho errado. Mas eu entendo. Eu vou fazer o quê? Eu entendo. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Se você curtiu o vídeo, comente. Se você já assistiu Contos de Terra-Mar, me diga se existe aí algum fã de Contos de Terra-Mar. Fala, não, Contos de Terra-Mar é um filme subestimado. É uma joia perdida. Ninguém fala. Na verdade, é um filme genial. Comente. Por favor, comente, interaja com o post, com o vídeo, dá like, se inscreve, compartilha, etc. Não esquece também que tem o nosso financiamento coletivo no Catarse na descrição do vídeo. Beleza? Até a próxima, falou!